Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Nós estamos em mais um bate-papo no nosso canal Música e Formação. Estou aqui ao lado de uma pessoa muito especial para mim, para minha esposa. Além de padrinho do meu casamento, né? Ele foi uma grande referência como ministro de música. Muito do que eu sei, irmãos, está nessa pessoa que está aqui ao meu lado. Um ministério de músico, como ministrar, como conduzir. Ele me ensinou, aprendi muito olhando ele ministrar. E eu queria que o Renato se sentisse bem à vontade nessa entrevista. E eu queria que ele falasse em um ponto que eu acho muito importante e que eu tenho visto que desde o tempo que eu te conheço, e já faz bastante tempo, graças a Deus, a forma sua de ministrar, a forma sua de conduzir, de cantar, de tocar, a unção que você tem na sua maneira de tocar, de cantar, é uma grande referência para mim. Eu sei que é uma grande referência para muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, o pessoal lá de Rondônia, de Porto Velho, né? Um grande abraço. O Renato está visitando a gente aqui em Pirassununga, veio pregar no nosso cerco de Jericó. E ele, autor de vários livros, inclusive Davi, Mestre dos Músicos, um livro excelente para quem é ministro de música, compõe de forma maravilhosa, tem vários CDs, LPs, e que têm sido uma grande bênção para várias pessoas. Tanta história dentro do Ministério de Música. Eu queria que você desse dicas de como ministrar, de como cantar com unção. Bom, boa noite, Wilson. E boa noite aos que nos veem e ouvem, onde forem. Bem, olha, eu penso com relação à ministração que o fundamental é que o ministro de adoração, ele fale com Deus, que ele tenha mais interesse e que ele tenha mais concentração em falar com Deus do que falar com a Assembleia. Primeiro ele mesmo se renda, ele mesmo fale com Deus. Porque muitos ministros a gente vê que eles ficam dando voz de comando. Então eles ficam falando assim: levanta a mão, faça isso, diga isso para Deus. Eles ficam dando voz de comando. Ao invés de eles próprios dizer: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo. Eles se rendem. Quando você faz isso, as pessoas te acompanham. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que eu chamaria atenção. Olha, pode até dizer que isso seja uma técnica, pode até dizer, mas tente utilizar para você ver. Agora, só é uma técnica que dá certo se o ministro fizer em espírito e em verdade. Amém. Se fizer só como técnica, não vai dar certo mesmo não, porque existe uma sensibilidade nas pessoas para as coisas espirituais, para as coisas sagradas, e essa sensibilidade das pessoas, elas vão sendo atingidas, elas vão sendo tocadas, elas vão sendo acessadas na medida de que a pessoa que está acessando, que está ali para fazer isso, que é o ministro, à medida que ele faz também. Então é uma comunicação. Não adianta mandar a pessoa fazer, ou não adianta mostrar como se faz, ou tentar fazer. É preciso que o ministro faça, porque aí ele acessa essa sensibilidade do adorador, e aí vai o ministro e a Assembleia juntos na adoração. Então, para mim é fundamental. Eu ouço demais as pessoas ficar falando assim: meu irmão, Deus, não sei quem, fica aquela... Isso é discurso. Verdade. É uma coisa discursiva, e desculpe a franqueza, às vezes até chata, sabe? Eu vejo assim, Renato, esse momento acho que cabe para quem vai pregar, né? Agora, para quem vai ministrar, já acho que é diferente, né? Agora, você disse que você, desde muito novo, olhou para mim e viu isso. E isso para mim não é coisa de envaidecimento, é coisa de alegria, porque eu fiz isso com outra pessoa. Eu fiz isso com o Padre Jonas. Eu aprendi a ministrar, aprendi a orar com o mestre da ministração, que era o Padre Jonas. E ministrava assim, né, nessa proximidade. Eu comecei a aprender violão vendo ele tocando violão e ele fazendo aquilo. E isto é o diferencial do Padre Jonas também.
E isso é o diferencial de todos os grandes ministros de adoração que eu tive a oportunidade de ver. E a gente não faz por cópia. A gente não faz porque eu estou copiando o Padre Jonas. Não precisa mais. Porque quando você aprendeu a fazer dessa forma, então é natural em você. A gente aprendeu assim, se eu realmente me dobrar diante do Senhor, se eu realmente for para Deus, eu vou levar a Assembleia junto comigo. Ela vai, é natural. Verdade. Agora, do contrário, eu posso, e isso que está acontecendo muito nos grupos de oração, nas assembleias da renovação, e é por isso que as assembleias estão ficando menos carismáticas, estão perdendo a unção, porque a gente tem assim condutores, a gente tem, eu não sei nem como chamar isso, animadores. né? Agora, para que haja adoração verdadeira, é preciso que você esteja diante de um adorador. E os outros se contaminam. Contaminam é uma palavra estranha, mas os outros se contagiam desse sentimento, dessa espiritualidade. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental. Você falando isso daí, Renato, eu percebo realmente, muitos ministros, quando se deparam no momento de adoração, falta-lhe palavras perante o Senhor. Mas é porque ele não exercita em casa. Ele não tem uma oração pessoal, ele não tem uma intimidade com Deus. E aí quando ele vai se deparar diante de uma assembleia para ministrar, para derramar o seu coração na presença de Deus, falta palavras, porque é algo que ele não vive dentro de casa. Ele já não vive, ele não tem essa experiência de fazer a sua oração pessoal, de ler a palavra de Deus, de fazer a sua letra divina, de buscar essa intimidade com Deus constantemente. É verdade. Quando falta palavras também, a gente precisa entender o seguinte: o mecanismo, como funciona a fala, é uma coisa muito interessante, porque o consciente da gente, a parte consciente, ele não fica assim juntando as letras para juntar palavras, e juntando palavras para juntar frases, e juntando frases para fazer uma construção maior. O nosso consciente não fica elaborando isso. Isso vai emergindo com uma velocidade do inconsciente que vai jogando para o consciente já vai, entendeu? Imagina que eu ficasse aqui juntando letra com letra, isso seria impossível. Então por que há essa profusão? Porque o inconsciente tem um depósito muito bem municiado de expressões, de palavras dentro de mim, que foram fornecidas de que forma? Pelo acesso inverso. O consciente aprendeu e foi jogando para a memória inconsciente. Então, quando você ainda não aprendeu, a sua memória inconsciente ainda não está repleta de palavras de adoração, de expressões de adoração, de conceitos de adoração, acontece aquilo que Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. O consciente tem uma liberdade, uma rapidez de expressar as coisas, porque o inconsciente está tudo lá dentro do coração, está tudo lá dentro do inconsciente. Ele vai municiando. Então, eu estou há 40 e tantos anos aqui, em igreja, aí ouvindo missa, aí lendo as coisas, e lendo a Bíblia, aí lendo o catecismo e tal. É um depósito que vai sendo enchido. Então, se falar assim para mim: Renato, começa a falar aí para ver. Está tudo aqui, ó. Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, eu te louvo. Porque a boca fala, o coração está cheio. Verdade. Se você não enche o seu coração dessas palavras, desses conceitos, e não é só de palavras, é de conceitos. Por exemplo, essa música que nós estamos agora trabalhando nela, O Oceano de Amor, essa música, ela é um conceito, ela é conceitual. Ela cria uma situação imagética, um barquinho num rio que vai chegando no oceano. E depois a gente explica que o barco é a minha vida, o rio é a oração e o oceano é Deus, né? Então, para uma pessoa que ainda não tem vivência de ter criado os conceitos da espiritualidade, ele nem entende as metáforas, ele nem entende os conceitos. Então, é preciso você preencher. E como é que se preenche? Leitura da palavra de Deus. Amém.
E não apenas ler a palavra de Deus de forma direta, mas ler a palavra de Deus mediada pela igreja. Então, ler o catecismo, ler os documentos da igreja, gente, é uma coisa, é uma fonte de riqueza absurda. Às vezes é mais interessante você ler a mediação que a igreja faz da palavra de Deus do que você ler diretamente a palavra de Deus. Às vezes é melhor. Porque ao ler a igreja, ao ler o magistério da igreja, eu estou lendo a palavra de Deus. Ao ler o catecismo, eu estou lendo a palavra de Deus. Só que eu estou lendo a palavra de Deus já depurada na sabedoria de 2000 anos da igreja e da ação do Espírito Santo no magistério. Então essa é uma questão. E outra é essa que você está dizendo. Para você criar conceitos, você cria melhor os conceitos quando você tem a experiência, quando o conceito atinge a área intelectual e a área da sensibilidade. Então é assim, eu digo para você, você gosta de abacaxi? Se você só conhece abacaxi intelectualmente, você pode dizer assim, olha, eu não posso afirmar totalmente você que gosta de abacaxi, mas eu tenho certeza que eu deverei gostar, porque aprendi tudo sobre abacaxi e sei como é. Você não experimentou? O que lhe falta? Eu só ainda não comi um pedaço de abacaxi. Não adiantou nada. Agora, se você também come abacaxi e se farta, mas também lhe falta saber explicar o que é abacaxi, você também não consegue transmitir para o outro. Porque você não sabe explicar, você não sabe dizer as coisas do abacaxi, você não tem a inteligência sobre o abacaxi, só tem o saboreio, a sensação. Então nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos orar com profundidade, sentir Deus, experimentar Deus na oração, mas precisamos nos preencher de leitura profunda, aprofundamento da palavra de Deus, essas coisas. Isso tudo vai fazendo o ministro de adoração. Um primeiro conceito e agora esse outro. O primeiro conceito é que o ministro de adoração é o que primeiro adora, não fica falando para os outros fazer as coisas. E segundo, o ministro de adoração é aquele que está com um coração transbordante das coisas de Deus, então aquilo vai transbordando tão naturalmente que vai contagiando as pessoas. É verdade. Então eu queria falar uma terceira coisa, eu vou falar rapidamente, que é o seguinte: é fundamental para a renovação carismática que os ministros de adoração, e também podem ser músicos, que em alguns lugares os músicos não participam, eles só tocam ou cantam e não participam da ministração da oração e tal. Mas seja músico, seja um ministro, seja quem for, é essencial para a renovação carismática católica que os ministros sejam mais carismáticos. Amém. Que eles expressem os dons espirituais. Não adianta fazermos orações longas, cheias de blá 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 blá. É preciso haver profecia, é preciso haver visão, é preciso haver palavra de sabedoria, discernimento, enfim. Se é para ser ministro da renovação e você não consegue expressar os carismas, então você não é um ministro de oração. Não é. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ou parar e se reciclar, deixar que o outro faça. O que você não pode fazer é ficar tomando o espaço do ministério da condução da oração sem conseguir levar as comunidades, levar as pessoas a se tornar realmente carismáticos, expressando os dons espirituais. Gente, muito bom, maravilhoso. Eu queria que o Renato terminasse esse momento cantando uma música sua, ministrando uma música para nós aí, nós pudéssemos orar junto com essa música nesse momento. Amém? Então, nós estamos falando em adoração, então, mas essa música que eu vou cantar não é uma música da administração, da adoração, mas é uma música que toca um assunto que eu acho essencial no processo de cura e de libertação das pessoas. O perdão é o nome da música. Amém. Ah
ao coração. É pedir força a Deus para declarar: eu perdoo, Deus vem ajudar. Eu perdoo, vem me libertar. Seguindo o exemplo de Jesus, eu posso perdoar. Amém, aleluia. Irmão, eu tenho certeza que você gostou muito desse momento. Foi um momento edificante, um momento que nós estamos saboreando a presença do Espírito Santo. Renato está gravando agora o seu CD. Como é que vai ser o nome do CD, Renato? Oceano de Amor. Oceano de Amor. Logo, logo, irmãos, esse CD aí vai abençoar a sua vida e vai abençoar a minha vida também. Quero agradecer ao Renato. Muito obrigado, Renato, por ter partilhado conosco essa tua experiência como ministro de música, dado essas dicas tão importantes assim de como ministrar, a importância de estar na presença de Deus. Foi maravilhoso, foi muito bom. Você quer fazer algum agradecimento, mandar um abraço? Ah, não, é só dizer que é uma grande felicidade, né, estar aqui na casa da Suzana tá ali, gente, ó, tá escondida ali, ó. Não quis aparecer, não. Da Suzana e do Wilson. E estar aqui conhecendo pessoas novas, né? Estar aqui agora falando com pessoas que eu ainda nem imagino, né? Com e certeza. Outras que conheci hoje. Mas enfim, dessa alegria toda, feliz mesmo. São as alegrias que Deus dá nessa vida nossa de adorador, de ministrador da palavra, né? São as regalias que Deus nos dá, né? Amém. Aleluia. Gente, fica a dica. Inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo abençoado para abençoar mais e mais pessoas, faça o seu comentário. E quero deixar mais um convite. Nós temos um novo canal chamado Vela Acesa. Esse canal, ele lembra isso que a gente fez agora. É um momento de oração que nós estamos cantando músicas antigas, músicas nossas também nesse canal. Então vai lá, inscreva no nosso canal chamado Vela Acesa. E até a próxima, se Deus quiser. Fui!